Olá pessoal, vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes. E quero convidar você a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like, a compartilhar os nossos vídeos. Ative o sininho e você vai estar recebendo as nossas notificações. Eu quero fazer aqui um comentário de Êxodo capítulo 14, versículo de número 11 em diante. Diz assim, ó: E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Uma pergunta, né? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Aqui nós vemos um questionamento do povo com relação ao momento em que o exército de Faraó está vindo pelo lado de trás do povo de Israel. Eles estão preocupados aqui. Eles estavam preocupadíssimos. O coração deles estava endurecido. Homens de dura servir começaram a questionar a Moisés, dizendo que a cebola do Egito era melhor, que lá no Egito havia sepulcro. Então eles estavam preocupados com morrer. Olha o versículo 12 que diz assim: Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés, como um grande líder, diante do desespero, olha que detalhe, o que o líder vê quando o seu liderado não enxerga? O que o líder enxerga quando o seu liderado não tem a capacidade de enxergar? Isso é ser líder. O líder vê o que ninguém vê. O líder enxerga o que ninguém enxerga. Olha o que Moisés diz ante o desespero daquele pessoal. Moisés, porém, disse ao povo. A primeira mensagem que Moisés traz é: não temais. Porque à frente deles estava o Mar Vermelho, atrás Faraó. E eles estavam diante de um grande deserto. Então a primeira recomendação, a primeira fala de Moisés aqui no versículo 13 é: não temais. Não temais. Porque o medo trava o homem. O medo trava o homem. E o medo faz o homem ter impulsos que às vezes é indesejável. O medo também faz o homem agir com suas próprias forças. E a maioria das vezes, quando o homem tenta agir com suas próprias forças, ele se arrebenta literalmente. Literalmente ele se arrebenta. Então a primeira ordem de Moisés é: não temais. Não tenha medo do exército inimigo. Não tenha medo do exército de Faraó. Não temais. Não adianta vocês se preocuparem. E ele diz: primeiro ponto é: não temais. Segundo ponto, olha a primeira mensagem de um líder diante de uma circunstância diversa. A mensagem de um líder diante de um povo que está com medo, diante de um povo que está cercado e não vê saída. O povo não vê a saída. Então Moisés, como um grande líder, diz: não temais. Qual é a mensagem que você está levando para o seu povo? Qual é a mensagem que você está transmitindo para o seu povo, para os seus liderados? Então Moisés começa a tranquilizá-los: não temais. Você não pode ser o líder que se desespera com o liderado. Não. Você não pode ser o líder que desespera com o desespero do liderado. Você tem que enxergar além da circunstância. Você tem que ver acima das circunstâncias. Então Moisés diz: não temais. E depois dá uma ordem: estai quietos.
que é o segundo ponto aqui. Estai quietos. Por quê? Não adianta vocês ficarem reclamando. Não adianta vocês ficarem murmurando. Não adianta ficar com saudade da cebola do Egito. Não adianta dizer que no Egito tem cemitério. Não adianta. Reclamar não vai resolver o teu problema. Reclamar não vai resolver a tua luta. Reclamar não vai resolver a circunstância adversa que você está vivendo. Então fica quieto. É no silêncio. Não é na tua murmuração. Não é na tua reclamação de forma descabida. Não. O desespero e a murmuração revelam inconscientemente a voz da incredulidade. Revela o quanto você é incrédulo. Então Moisés dá uma ordem, porque eles estavam com medo e não estavam quietos. Olha, ficai quietos. Fiquem quietos. Por que Moisés dá essa ordem? Olha a visão da liderança de Moisés. Olha a visão da liderança de Moisés. Olha a visão da liderança. Estai quietos. Não adianta murmurar. Não adianta reclamar. A circunstância pode estar adversa, mas você deve ir além da circunstância. Você deve fazer como a águia, voar por cima da tempestade. Levantar voo, ir por cima das nuvens e depois descansar sobre ela. Que não é o que os liderados fazem. Então, olha Moisés, estai quietos, porque Deus não trabalhará no vosso alvoroço. Deus não vai trabalhar na tua reclamação descabida. Deus não vai operar diante das vossas murmurações. Aí Moisés vem com uma mensagem poderosa. Primeiro, não tem mais. Segundo, estai quietos. E terceiro, vede. O medo trava e faz o homem agir com suas próprias forças. O medo causou alvoroço neles. O medo revelou a incredulidade que estava no consciente deles. O medo fez com que eles não conseguissem ver o que Deus iria fazer naquela ocasião. É o que está acontecendo hoje. As pessoas se sentem tão cercadas pelas adversidades que elas começam a temer e a murmurar, que elas começam a temer e a reclamar. E isso são como escamas para os olhos. As adversidades não permitem que elas enxerguem uma solução no meio do deserto. Então o líder se levanta e diz: vede. Vede o quê? Vede o quê? O livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis. Então Moisés chama a atenção deles, diz para não temer, ordena para ficar quieto, para que consigam ver o livramento do Senhor. E ainda diz: os egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios aí. E aí Moisés, como um grande líder, libera uma palavra poderosa: o Senhor pelejará por vós. Olha o que Moisés está dizendo. Atrás de nós o exército inimigo, o deserto que está ao nosso lado, e à frente o grande mar. Mas diante da incredulidade de vocês eu quero dizer:
o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então o que Moisés faz? Ordena que ficassem em silêncio. Fiquem quietos e veja o livramento. Porque enquanto você murmurar, enquanto você reclamar, você não vai conseguir enxergar o caminho no meio do mar. Você não vai conseguir enxergar o caminho no meio do mar. E ele diz, ele promete dizendo, porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. Então ele diz o motivo do porquê eles deviam não temer, estar quietos e ver o livramento. Ele diz por quê? Porque quem vai pelejar a nossa batalha não é o homem. Quem vai pelejar a nossa batalha não é a mulher. Quem vai pelejar a nossa batalha não é o presidente da república. Quem vai pelejar a batalha do cristão, ele diz, o Senhor pelejará por vós. Olha a certeza que Moisés tinha. Olha a certeza de um grande líder. O Senhor vai pelejar por vocês. Não tenham medo de Faraó. Não se preocupe com o deserto. Os nossos corpos não ficarão aqui diante do mar. Quem sabe você está nesse nível, pensando que você não vai conseguir atravessar esse deserto, conseguir atravessar essa dificuldade, atravessar essa luta que você está vivendo. E Moisés diz, essa batalha não é tua, essa batalha não é vossa. E diz, o Senhor vai pelejar a tua guerra. Aí Moisés convida o pessoal para um ato de fé. Qual é o ato de fé? Porque diante deles estava o grande mar, atrás de Faraó. Moisés chamou ele para um ato de fé. Qual é o ato de fé que Moisés os chama? Porque Deus fala a Moisés. Porque Moisés, depois de liberar estas palavras aos seus liderados, o Senhor fala a Moisés dizendo, por que clamas a mim? Porque Moisés começou a clamar ao Senhor. Que era o único meio, era a única solução para aquele problema que eles estavam enfrentando. O problema que você está enfrentando não é outra ajuda que vai te ajudar. Porque a nossa força ela não vem do interior, a nossa força vem do alto. O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E depois ele mesmo dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Moisés começa a clamar ao Senhor. E Deus diz, por que você está clamando a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então a ordem é, marche diante das circunstâncias adversas. Marche diante das circunstâncias difíceis. E eu não vou estender mais aqui, eu quero só observar um detalhe. Só observar um detalhe. No versículo 21, a Bíblia diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor fez retirar o mar por um vento forte, oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Olha que detalhe. Quando ninguém mais vê saída, o vento oriental de Deus começa a atuar. Quando você não consegue ver saída, e quando você confia naquilo que Deus diz, diga aos filhos de Israel que marchem. A ordem é para marchar. Então o vento oriental, quando Moisés estende a mão, o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Ou seja, o mar se partiu, as águas se partiram e o mar tornou-se em seco. Então o segredo é descansar nele. Mas olha a visão de Moisés diante do desespero do povo. E a ordem de Deus é, diga que marchem. Por quê? Porque o meu vento oriental vai chegar aí. O vento oriental de Deus vai chegar na tua vida. Ele vai dividir as águas para que você atravesse o mar. E detalhe, você vai atravessar o mar seco. Você precisa confiar nesse Deus. Você precisa crer nesse Deus. Você precisa
confiar na sua palavra. E a Bíblia diz que o Senhor por eles pelejou, porque o Senhor por ele peleja contra os egípcios. Os egípcios reconheceram que o Senhor pelejava por Israel. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de fazer reclamações descabidas, porque o Senhor é quem peleja a tua guerra. Deus te abençoe.